Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Muito bem, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler dois versículos, versículo 19 e 20 do Evangelho de Lucas. Eu quero, enquanto você prepara aí a sua Bíblia, eu quero agradecer a presença de todos, os que estão aqui pela primeira vez, um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Depois algum irmão aí que está percebendo que alguém está do seu lado e está vindo pela primeira vez, você poderá pegar o nome dele, né? E para a gente apresentá-lo aqui, que é um prazer muito grande receber todos os irmãos num dia como este, estarmos juntos na presença do nosso Deus. Quem já achou, diga um amém. Lucas 22, 19 e 20, diz assim o texto: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Feche os seus olhos, vamos ter um período de oração, pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã, que as comportas dos céus se abram sobre todos nós, e o derramamento do Espírito Santo aconteça sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos preparando para o grande momento do arrebatamento da igreja. Aleluia, Senhor. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos na Tua casa nesta manhã, esta manhã de ceia, Senhor. A Tua palavra nos convida a cear, porque o Mestre chama. Hoje mesmo Tu te podes saciar. Oh, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o verdadeiro pão que desceu dos céus e dá vida aos homens. Aleluia. Nós estamos aqui porque estamos recebendo vida de Ti. Estamos na Tua casa porque estamos recebendo vida, Senhor, vinda de Ti, Pai Santo. Eu Te peço, meu Deus, nos abençoe nesta manhã. Abra as comportas dos céus e o poder do Espírito Santo seja derramado sobre nós. Abençoe este homem, abençoe esta mulher, abençoe este jovem, esta moça, esse rapaz, abençoe esta criança, abençoe os pastores, abençoe os diaconatos, músicos, cantores, as criancinhas. Meu Deus, venha curar o Teu povo, Senhor. Tire, Senhor, as enfermidades crônicas, tire, Senhor, as enfermidades, Senhor, malignas do meio do Teu povo, e restaura, Senhor, a saúde física, mental, espiritual do Teu povo, Senhor, em todos os cantos do planeta. Nos abençoe nesta hora, Senhor. Abençoe este momento de comunhão, que nós possamos Senhor, nos unirmos a Ti em profunda comunhão neste momento. Nos abençoe, Senhor, e que milagres
milagres aconteçam aqui no nosso meio, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus de milagre. Onde o Senhor está, milagres acontecem. Abençoe aqueles que nos vão assistir pelas redes sociais. Coloque as tuas mãos e os abençoe também, meu Pai. Nós te pedimos, fale conosco e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Podei vos assentar, irmãos. Muito bem. Glória a Deus. O assunto que nós vamos tratar hoje é, logicamente, a ceia do Senhor, memórias de um monumento. Esse é o assunto que eu quero tratar aqui hoje, que vai nos dar uma compreensão maior do significado da ceia. Ceia do Senhor, memórias de um monumento. Muito bem. Nos Estados Unidos, em especial na Virgínia, existe um túmulo chamado ao soldado desconhecido. Esse túmulo, ele é um memorial em homenagem aos soldados americanos que foram mortos no período da Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45, 1939, até o ano de 1945, quando aconteceu a Segunda Grande Guerra. E como muitos corpos de americanos que não foram identificados, aí foi construído esse memorial, esse monumento em memória a todos os soldados americanos que perderam a sua vida no período da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Quando, há pouco tempo agora, me parece que não sei se foi um presidente que esteve lá nos Estados Unidos, e ele chegou a visitar esse túmulo, presidente da época do nosso presidente Bolsonaro. Ele esteve lá visitando, junto com outro presidente que me falha a memória, visitando o túmulo do soldado desconhecido. E quando eles chegaram lá, a reverência, o respeito que eles têm diante de um memorial é muito grande. Ele chega, eu lembro que ele levou uma coroa de flores, e junto com o presidente atual, não me lembro se é o Trump, se me falha a memória, eles colocaram a coroa de flores em homenagem a todos os soldados americanos que morreram nesse período da guerra. Então, muitas pessoas, diante de um memorial como esse, há um respeito muito grande, e eles homenageiam, e às vezes tem pessoas que ficam tão emocionadas que elas choram diante do memorial, diante desse monumento em memória dos soldados americanos. Então, o que significa um monumento em memória? Monumento é a construção ou obra que transmite
a recordação ou lembrança de alguém ou de algum fato memorável. Quando se faz um monumento memorial, é para lembrar alguém ou um fato que ocorreu há muito tempo atrás. Então, o memorial é para lembrar de pessoas e de fatos. No texto que nós lemos, Jesus mandou que o dia da celebração da ceia fosse feito em sua memória. Então aqui ele está falando de um memorial, de um monumento, para que se lembrasse dele. E quando se trata de um memorial, de um monumento em memória de alguém, nos leva a pensar em três coisas. A primeira coisa é conhecer. Eu vou visitar um monumento, eu preciso saber quem é que ele foi construído em memória de quem, o que ele fez. Então eu preciso conhecer a história, eu preciso saber do fato. Essa é a primeira coisa que me leva a um memorial, a um monumento, para lembrar de alguém. Eu preciso conhecer o que aconteceu, conhecer a história, conhecer o fato de quem está sendo ali homenageado. Segunda coisa é lembrar. Então a primeira coisa é conhecer, a segunda coisa eu vou lembrar. Talvez eu não tenha vivido naquela época em que foi construído o memorial, ou vivido durante o período daquela pessoa ou do fato, mas eu conheço a história. Através do conhecimento da história, eu vou então me lembrar de tudo que foi feito por aquela pessoa ou o fato que ocorreu. Terceira coisa é a homenagem. Homenagear a pessoa ou falar bem dos fatos que ocorreu naquele período. Então, quando alguém vai diante de um monumento, de um memorial, essas três coisas são despertadas em nós: o conhecimento, a lembrança e a homenagem. Então, nós aqui estamos hoje exatamente fazendo o que Jesus falou há quase 2000 anos atrás. Fazei isto em memória de mim. Eu fico imaginando quando alguém chega diante de um memorial e ele se emociona pela história, pelo conhecimento, pela pessoa. A primeira coisa que a gente estuda no primário, que era antigamente o primário, hoje é o curso fundamental, não é isso? Então, nos primeiros aninhos de escola, a primeira coisa que a gente aprende é sobre a história de Tiradentes, né? Tiradentes foi um mártir que lutou em Minas Gerais pela libertação, pela liberdade. E depois que ele foi morto, o seu corpo foi esquartejado. Uma parte, a cabeça foi enviada para um lugar, braços para outro lugar, pernas para outro lugar, e assim o seu corpo foi espalhado por toda Minas Gerais, como exemplo de não lutarem contra algum sistema que já existia na época. Então, quando nós lembramos de Tiradentes, até existe um dia de homenagem, de lembrança
da história de Tiradentes, me parece que é 21 de abril, se não me falha a memória. Então, aqui nós estamos hoje diante de um monumento histórico. Conhecemos a história, conhecemos o fato e conhecemos a pessoa, porque o que nós estamos fazendo aqui não é uma narrativa que alguém inventou há 2000 anos atrás. Não, é real. Jesus é real. Nós estamos diante de fatos, de coisas reais, e conhecemos a história e conhecemos a pessoa. Então nós estamos diante de um monumento, e esse monumento não é a mesa da ceia. Esse monumento que fala sobre a memória de Jesus não é a mesa da ceia, mas esse memorial, ele está erigido, ele está levantado, ele foi construído em nossa alma. É na alma que esse monumento está erigido, é na alma que esse monumento foi levantado, conforme o Salmo de número 103, que eu faço questão de ler para você. Olha o que está escrito no Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Está falando de memória, está falando de memorial. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O Daniel está aqui porque ele me beneficiou. Ele faz o meu coração bater 24 horas. Ele faz o meu sangue percorrer quilômetros e quilômetros por dia, para que eu pudesse estar aqui. É Ele que faz o meu coração pulsar, porque o coração, ele funciona por correntes elétricas. Olha como é que nós somos. Existe um peixinho que ele tem um nome científico, mas ele é muito conhecido na região do Mato Grosso por peixe elétrico, e ele mata. A potência elétrica é tão grande que ele mata um jacaré, ele mata uma sucuri enorme, ele mata um ser humano, porque a voltagem é muito forte. Quando alguém esbarra nele, que ele se mexe. Um dia, eu na época era moleque ainda, aí apareceu numa praça um homem com uma bacia, e dentro dessa bacia tinha um peixe elétrico, e ele tinha 2 fios e uma lâmpada para poder fazer o teste. Ele vendia pomada de peixe elétrico. Vendia pomada, alguém já viu isso aí? Aí eu parei, fiquei lá olhando, ele fazendo propaganda da pomada, e o peixe lá dentro daquela banheira. Aí quando ele fazia propaganda, aí ele falou: agora eu vou mostrar para vocês por que essa pomada é boa. Aí ele encostava os 2 fios do peixe, a lâmpada acendia. Aí na mesma hora ele vendia pomada para tudo quanto é lado. No instantinho a pomada evaporava. Então, Deus é tão maravilhoso. É por isso que o salmista está dizendo assim: olha, o nosso monumento, ele não foi construído com tijolos, com granitos, com pedras, com mármores, mas o monumento, ele foi construído na nossa alma. Nós não podemos esquecer dos benefícios de Deus.
Não podemos esquecer do que Deus tem feito na nossa vida. Se estamos andando, graças a Ele. Se estamos comendo, graças a Ele. Se estamos nos vestindo, graças a Ele. Se estamos trabalhando, graças a Ele. Se estamos respirando, graças a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, às vezes a gente não sabe, mas Deus às vezes nos livra de tantas enfermidades que você não pode imaginar. Quantas doenças Deus livrou a mim, quantas doenças Deus te livrou. A gente vê pessoas novas. Essa semana, lá na região do Paraná, uma criança de 8 anos teve uma AVC hemorrágica e faleceu, 8 aninhos. Aí alguém fez um comentário assim: essas coisas só acontecia na velhice. 8 aninhos a menina tinha. Teve um AVC hemorrágico e não deu tempo nem de socorrê-la. Olha, nós estamos aqui de pé, estamos falando, estamos conscientes, estamos lúcidos. Olha quantas coisas Deus, quantos benefícios Deus tem dado para nós. Então a Ele toda a honra, toda a glória. Esse memorial, esse monumento, ele está erigido dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Quem redime a tua vida da perdição é Deus que nos livrou da perdição. Andávamos perdidos, andávamos com a vida destruída, andávamos errantes, mas Ele nos livrou da perdição e te coroa de benignidade. Ele coloca uma coroa de bondade sobre a nossa cabeça e uma coroa de misericórdia. Aleluia! Sobre a nossa cabeça tem uma coroa de bondade. Deus olha para nós e Ele vê a coroa de bondade, não a nossa bondade, porque nós não somos bons, mas Ele colocou a coroa dele de bondade. Quando Ele olha para nós, Ele nos abençoa, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, 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 aleluia. É quem enche a tua boca de bens, é Ele que nos dá os bens para o nosso conforto, para o nosso proveito, de sorte que a sua mocidade, ou a tua mocidade, se renova como a águia. Você já viu quando você adquire alguma coisa, como a gente fica igual criança? Já observou isso? Quando você compra uma coisa nova, você vai lá, compra um telefone novo, aí você fica igual criança, pegando o dia inteiro para olhar, cheirar, está cheirando novo. Sabe o que é isso aí? Você virou criança, a sua mocidade foi renovada. Ele renovou a sua mocidade como a águia. A águia, ela perde o bico e nasce outro bico. Ela perde as penas e nasce outra pena. A águia é renovada, as suas garras são renovadas, o seu bico é renovado, as suas penas é renovada, para que ela continue voando cada vez mais alto. Então Deus renova nossas forças como a força da águia. Aleluia! Oh, maravilha! O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. A gente não precisa fazer justiça com as próprias mãos,
porque o Senhor fará justiça. Quem estiver te oprimindo, Deus fará justiça. Quem estiver se levantando contra você, Deus fará justiça. Quem estiver atrapalhando a sua vida, Deus fará justiça. Quem estiver tentando destruir a sua vida, Deus fará justiça. Ele fará justiça e juízo a todos os oprimidos. Aleluia. Então, irmãos, hoje é dia de relembrarmos fatos, a pessoa, do que aconteceu há quase 2.000 anos atrás. Quase 2.000 anos atrás. A palavra de Deus mostra que diante do que sabemos, da pessoa que conhecemos e dos fatos que ocorreram há quase 2.000 anos atrás, entendemos que a ceia é um memorial para fazermos lembrar de tudo que aconteceu há quase 2.000 anos atrás. Então, irmãos, por isso que esse momento é um momento muito especial para a igreja, é um momento muito especial para nós, que Jesus falou assim: a fazer isto em memória de mim. Às vezes a gente, ao lembrar, ao ver uma cena de alguém se emocionar diante de um monte de concreto e saber que não tem nada ali dentro, aquele memorial, aquele monumento foi levantado em memória de muitos homens que morreram, mas não puderam ser identificados. As pessoas não o conheceram, as pessoas não viveram no período que eles foram mortos, as pessoas não conhecem seus familiares, seus parentes, mas se emocionam. E agora nós, como ficaríamos diante do memorial? Porque conhecemos a pessoa, conhecemos a história e conhecemos os fatos. Parece que a gente é tão insensível, que não mexe com a gente. O último hino que foi cantado aí era glória ao Cordeiro que foi morto. Você já imaginou essa cena? O Cordeiro que foi morto. Então, olha, vamos nos reportar ao dia da quinta-feira. Na quinta-feira, Jesus reuniu com os 12 numa casa para participar da última Páscoa e instituir a ceia. Mas naquela mesa tinha 2 pessoas em especial que iriam não decepcioná-lo, mas decepcionar a si mesmo. E Jesus, depois que comeu a Páscoa e ceou, fez a ceia com os seus discípulos, eles cantaram um hino e saíram. E para onde Jesus foi? Jesus foi com os discípulos para o Getsêmani. Jesus foi para o Getsêmani com os discípulos, mas Judas não o acompanhou. Faltou um dos discípulos. Só foram 11. O 12º não acompanhou, porque o 12º tinha outros planos. Jesus foi para o Getsêmani.
E no Getsêmani, ele começou a lutar contra ele mesmo. Ele disse para os discípulos, para os 11, fiquem aqui que eu vou me afastar para orar, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Aí Jesus orou 1 hora, quando ele voltou ele encontrou seus discípulos dormindo. Às vezes na hora que você precisa do apoio de alguém, você não encontra. Sabe por quê? Porque aquela luta é só sua. Ninguém pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida, porque aquela luta é pessoal, aquela luta é só sua. Você fala, Senhor, eu estou sozinho, mas Deus está dizendo, você pode estar na solidão, sentindo falta de alguém, mas eu estou com você, porque essa luta, ela é só sua. Porque tem momento que a gente tem que enfrentar sozinho, e é difícil, e quando a gente vai atrás de alguém, a gente percebe que não devia ter feito, aquilo atrapalhou. Por quê? Porque a luta era só sua. Então a luta era só de Jesus. Aí ele acorda os discípulos, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Ele volta a orar, e ele dizia na sua oração, Pai, se for possível, passe de mim este cálice, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. A maior luta de um homem, a maior luta de uma mulher, não é contra um inimigo externo, não é contra os adversários externos. A maior luta de um homem, a maior luta de uma mulher é contra ele mesmo, é contra nós mesmos. Às vezes temos que lutar contra nós mesmos, e essa é a maior luta. Porque você vai lutar contra desejos que é bom para a carne. Você vai lutar contra coisas que é bom para o ego, que satisfaz o ego. E aí você tem que encostar o ego de lado, não deixar que ele fale mais alto. Então a maior luta de um homem, de uma mulher, é contra si mesmo. E Jesus fez, porque ele estava como homem. Jesus não enfrentou as coisas como Deus. Ele enfrentou como homem. E como homem ele sentia dor. Como homem ele sentia fome. Como homem ele sentia sede. Como homem ele tinha sono. Como homem ele sentia cansaço. Como homem ele se fadigava. Como homem ele se decepcionava. Então pela terceira vez ele vai, e na terceira vez a agonia era tanta que ele suou sangue. Os poros começou a brotar sangue. Ao invés de suor, brotaram sangue. É isso que ele está dizendo aqui. Façam isso em minha memória. E quando ele termina, que ele diz, Pai, não faça-se a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Naquela hora chegou o 12º discípulo. Só que ele veio com muitas tochas acesas. Ele veio com uma esquadra de soldados. E ele tinha dito para o comandante, o centurião, o comandante daqueles soldados, aquele que eu beijar, esse é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não se vestia diferente
dos demais. Jesus era confundido com os demais. Hoje o que nós vemos, pessoas que estão buscando o estrelato no reino de Deus. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, que quase os seus pés, o jumentinho era tão pequeno que quase os seus pés esbarravam no chão. E hoje as estrelas que dizem que se houvesse uma Ferrari no dia que Jesus estava vivendo, ele entrava de Ferrari em Jerusalém. Mentira! Mentira! E eu vou dizer por que é mentira. Os comandantes dos exércitos, os reis, eles andavam a cavalo, e em especial o cavalo branco. Quando um rei visitava uma província, ele ia a cavalo, aqueles enormes cavalos árabes, montado numa sela cheia, cravada de ouro, e aquele enorme cavalo e cavaleiros o protegendo, e ele montado com aquela túnica resplandecente. Ele entra na província e todo mundo reconhece que ele é rei, porque ele está montado num cavalo branco e tem uma túnica resplandecente e pedras de ouro, pedras preciosas cravadas na sela do cavalo. Jesus era Rei dos Reis, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele veio montado num jumentinho, sem sela, e andando naquele jumentinho, entrando em Jerusalém. Então é mentira desses pregadores que querem deturpar as coisas do Evangelho. Então hoje eles vêm na porta das suas denominações, chegando de Ferrari. Jesus, ele suou sangue. Ele, sendo Deus, se despiu de todas as honrarias de Deus para nos salvar. Ele se vestia como qualquer um dos discípulos. Ele não era diferente. Hoje, a deturpação do Evangelho leva as pessoas a pensarem que o reino de Deus é um reino de barganha, de trocas. Não, senhores. Judas disse: aquele que eu beijar. Se ele beijasse Pedro, eles levavam Pedro como Jesus. Se ele beijasse João, eles levavam João como se fosse Jesus. Mas aquele que o beijar, esse é Jesus, pode prendê-lo. Aí Jesus é preso na madrugada de quinta para sexta-feira. Quando Jesus é preso, ele já chegou a sexta-feira. Então preste atenção. Alguém aceita água? Eu nunca vi, pelo menos até onde eu li, em nenhuma parte do mundo, uma pessoa ser presa, julgada e condenada num só dia. Num só dia. Geralmente qualquer processo jurídico, ele leva anos.
anos para acontecer. E a pessoa tem direito de se defender, tem direito a testemunhas, tem tantos direitos para se defender, que leva anos para chegar à conclusão de um processo e de um julgamento. Quantas pessoas que estão aí cometeram alguma coisa há 20 anos atrás ainda não foi julgada? Não aconteceu nem o primeiro julgamento. E ele tem 3 instâncias para que ele possa recorrer. Nem a primeira instância conseguiu chegar. E aí, dependendo do grau do crime cometido, ele vai caducar. A lei diz que tal crime, se chegar a 10 anos, ele perde a validade. Se determinado crime, 25 anos, perde a validade. Já não pode ser julgado mais. Mas aqui, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor, ele foi preso, julgado e condenado à morte em menos de 24 horas. Oh Senhor, nós estamos diante de um memorial que a nossa alma nunca pode esquecer. A nossa alma nunca pode esquecer. Minha alma, não esqueça de tudo que ele fez. Minha alma, não esqueça de tudo que ele passou. Em um dia, ele é preso, julgado e condenado à morte em menos de 24 horas. E ele sendo inocente. As pessoas choram diante do memorial do soldado desconhecido, chora, mas eles não sabem quem foi o soldado, não sabem quem é a sua família, não sabem o que ele fez, como ele morreu, simplesmente nem os restos mortais estão ali naquele memorial. E a pessoa se emociona, a pessoa chora. Eu quero dizer, Jesus Cristo, sendo puro, sendo inocente, em menos de 24 horas ele foi preso, julgado e condenado à morte. Sendo inocente. E não foi os seus que proclamaram a sua inocência. Eu vou mostrar para você que não foi os seus. Primeiro foi o malfeitor, o ladrão que estava do lado dele. Falou assim: olha, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem que nós estivéssemos aqui, mas este que está aí nenhum mal fez. Quem proclamou a inocência de Jesus foi um ladrão. Depois foi um centurião romano. Verdadeiramente esse homem era justo. Foi um centurião, um soldado romano. Depois a esposa de Pilatos falou: Pilatos, não se mete com esse homem, porque eu tive um sonho, ele é justo. E depois o próprio Pilatos disse: eu não vejo culpa nele. O meu Senhor, o seu Senhor, ele foi preso inocente, julgado inocente, condenado à morte inocente. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Outro fato que faz nos lembrar a traição de Judas. Jesus revelou a traição de Judas na mesa. Eu vi alguém postar assim na rede social dizendo: olha, Jesus sabia que Judas ia trair, então não é traição. Olha, irmãos. Primeiro, Jesus não estava ali como Deus. E segundo, ele queria revelar o que qualquer homem, qualquer pessoa pode fazer.
qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa está sujeito a fazer, que é trair. Então Jesus estava ali à mesa, revelando uma coisa que era, talvez na cabeça de algumas pessoas, era impossível de acontecer, porque Jesus tratava todo mundo com tanta bondade. Jesus só queria o bem dos discípulos. Toda vez que Jesus abria a boca para falar para os discípulos, era para ensinar, para que eles crescessem, para que eles fossem vencedores. Então não tinha nada como haver uma traição de um dos discípulos. Mas Jesus revelou isso para mostrar o quanto nós somos vulneráveis às tentações. A tentação do dinheiro, por exemplo. Tentação do dinheiro. A Bíblia fala que um dia um pregador na emissora de rádio, ele diz assim: a raiz do dinheiro é o princípio de todo mal. Aí quando ele veio encontrar comigo depois do seu programa, eu falei: você sabe o que o senhor falou no rádio? Ele falou: não, o senhor falou a raiz do dinheiro. Dinheiro não tem raiz. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todo mal. Então, quantas pessoas que estão por aí negociando Jesus, e mostrando a vulnerabilidade do ser humano, como nós somos tentados a fazer coisas que vai além do nosso caráter, vai além dos nossos princípios. Eu acredito piamente, se Judas procurasse Jesus, falasse: Senhor, eu te traí, eu te vendi por 30 moedas de prata, por favor me perdoe. Irmãos, imediatamente o Senhor iria perdoá-lo. Mas o remorso e não arrependimento, existe diferença entre remorso e arrependimento. Arrependimento é mudança de postura, é mudança de direção. O remorso é você sentir um peso: eu não devia ter feito isso, eu não mereço viver, e vai lá e tira a sua própria vida. É o que aconteceu com Judas. Ele sentiu remorso, e quando ele sente remorso, ele pega aquelas 30 moedas e joga no chão. Então Jesus expôs ali naquela mesa como nós somos vulneráveis, como que o inimigo aproveita os momentos mais íntimos da igreja para poder colocar a sua maldade no coração do homem. Porque a Bíblia diz que quando ele comeu o pão, Satanás entrou nele, porque os pensamentos deles não eram bons, as atitudes deles não era de acordo com aquilo que eles estavam recebendo de Jesus. Aí Satanás aproveita aquela porta aberta e entra nele. E quando entra nele, Jesus fala: agora pode ir e faz o que você tem que fazer. Aí ele levantou da mesa. Ele não esperou a ceia terminar. Ele não esperou o hino ser cantado. E foi embora. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Tudo o que aconteceu. Então a palavra de Deus nos alerta, dizendo assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque todos nós estamos sujeitos a sermos tentados. Todos nós. Por isso que nós temos que ficar aos pés de Cristo. Eu quero estar. Benditas horas ali passar, refugiado em meu Senhor. Aleluia.
Ele é o nosso refúgio em dia de tempestades. Aleluia. Jesus suou sangue, como já falamos. Jesus, ele lutou para fazer a vontade de Deus e não a sua. Quando ele estava na cruz, o ladrão que foi crucificado com ele dizia: desça da cruz. Você não é Deus? Você não é filho de Deus? Desça da cruz e salve a ti e a nós também. Um soldado embaixo disse: você salvou os outros e agora você por que você não salva a si mesmo descendo dessa cruz? Graças a Deus que ele não desceu. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não desceu naquela cruz. Talvez os olhos de Jesus já não estavam enxergando mais, porque você, quando soa muito, você percebe, se você não tiver um lenço, os seus olhos recebem este suor que é salgado, e ele começa a entrar nos seus olhos e você não consegue enxergar. Mas Jesus estava com as duas mãos pregadas, e na sua cabeça escorria sangue da coroa de espinho, que foi não colocada com carinho, mas foi colocada com pressão na sua cabeça, e o sangue começou a escorrer da sua cabeça e descer entre os seus olhos. Tem uma pessoa que se passa por Cristo, e ele é chamado de Henri Cristo, e ele anda com uma coroa de espinhos de borracha. Onde ele vai, ele pede às ajudantes para colocar o tapetinho vermelho e o troninho dele. Ele não assenta em cadeira comum assim, ele só assenta no seu troninho. E ele passa por Cristo. E você fala assim: mas tem gente que segue? Tem, lamentavelmente tem. Porque uma mentira sendo dita muitas vezes, a nossa mente transforma aquela mentira numa verdade. E de tanto falar que ele é o Cristo, tornou-se verdade para aqueles seus seguidores. Desça dessa cruz. Jesus não desceu para que eu e você pudéssemos estar aqui. Aleluia, 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 aleluia. Outro episódio que ocorreu, um dos seus mais próximos discípulos, que era aquele que sempre Jesus levava com seus momentos especiais, levou ele no Monte da Transfiguração. Ele levou 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Pedro estava em todas. Aí, quando Jesus falou assim: olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e ele será morto, será crucificado. Pedro tirou a espada e falou: Senhor, tenha misericórdia de ti, e eu não vou deixar isso acontecer. Ele pegou a espada e mostrou a espada para Jesus. Eu não vou deixar isso acontecer. Pedro, guarde a espada. Eu quero te dizer uma coisa, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, negar não está 3 vezes não, antes que ele cante uma vez, você vai me negar 3. Não, Senhor. Quando Jesus é preso, todo mundo vai embora, mas Pedro segue Jesus de longe. E quando ele estava lá, naquela madrugada de sexta-feira fria, e Jesus sendo interrogado,
Pedro vai aquecer o seu corpo naquela madrugada na fogueira de estranhos. Quantas vezes nós deixamos o caminho verdadeiro para poder encontrar apoio em estranhos, aquecer no fogo de estranhos? Quantas vezes vamos pegar conselho com alguém que não tem nada a ver com Deus? Quantas pessoas que seguem conselhos de pessoas que não têm Deus em suas vidas, e ele, como servo de Deus, deveria buscar conselho do Senhor, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. E às vezes vamos tomar conselho de alguém ímpio, e a Bíblia diz que nós não podemos nos aconselhar nas mãos dos ímpios, pela boca dos ímpios. Bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios. Eu vi um pregador dizer que uma senhora crente, uma senhora cristã, estava enfrentando um problema com seu marido não cristão. E ela vai então, busca conselho em alguém que não tinha nada a ver com Deus. Aí o conselho que a pessoa deu, falou assim: olha, larga o seu marido, porque primeiro, ele é um grande empresário, você vai ter uma boa pensão. Você vai ter uma boa pensão. E você não vai ter dificuldades financeiras na sua vida. Esse foi o conselho que ela deu. Se chegasse perto de um servo de Deus, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, ele falaria para ela assim: olha, eu vou orar por você, vou orar para o seu marido, seu casamento vai mudar, Deus vai transformar a vida dele, porque a palavra de Deus diz que a mulher cristã santifica o marido não cristão, e toda vez que você abraçá-lo, Deus vai santificar a vida dele, vai mudar a vida dele, e você vai ter um casamento perfeito, você vai ter um casamento abençoado, porque ele vai passar a temer a Deus. Mas ela foi seguir conselho de ímpios, conselho dos ímpios. Então Pedro foi aquecer fogo na fogueira de estranhos, e ali ele foi confrontado. E quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. Aí ele lembrou das palavras de Jesus. Ele foi, saiu, arrependeu, chorou amargamente, pedindo perdão. Mais tarde, quando Jesus ressuscitou, Jesus foi atrás dele. Ele voltou à atividade de pescaria, que ele era pescador. E quando ele vê Jesus, ele pula na água de vergonha. Quando ele vê Jesus na praia, ele pula na água de vergonha e vai em direção ao Senhor. E lá, numa fogueira que Jesus já tinha preparado, e Jesus já tinha colocado um peixe para assar, para comer com eles. Olha como é que Jesus é maravilhoso. Quando a gente vai para Jesus, já está tudo preparado, a mesa já está preparada, a cabeça já está ungida, o cálice já está transbordando. Isso aqui é vida! Aleluia, aleluia, aleluia! Oh, maravilha! Aí naquela hora que eles estão à mesa comendo, a mesa no chão, mas ao redor daquela fogueira, mas a fogueira agora era de homens de Deus, e o próprio ressurreto estava ali, Jesus. Aí Jesus olha para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus queria curar sua ferida. Jesus sempre se preocupa com nossas feridas. Ele se preocupa com você, Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com as minhas dores, Ele se preocupa com as minhas necessidades, Ele se preocupa com você. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não falou mais, eu te amo, não, tu sabes que eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí quando eu falo a terceira vez, ele lembra. Jesus foi lá, tocou na ferida pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então
apacenta minhas ovelhas. Seja o pastor das minhas ovelhas. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para mudar o seu caminho, nunca é tarde para você tomar uma nova direção da sua vida. Você que pensa que não tem mais jeito para você, eu quero dizer para você que está aqui, tem jeito sim, e o jeito é o Senhor Jesus, porque Ele deu a sua vida para mudar a nossa história. Ele deu a sua vida, Ele morreu naquela cruz, e ao terceiro dia Ele levantou-se dos mortos para mudar a história daqueles que creem nele. Aleluia. Memórias de um monumento. Já estou indo para os finalmente. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Acabou a separação. Jesus estava no Calvário, e lá no templo, o véu que separava santo do santíssimo lugar, ele rasgou-se de alto a baixo, e ele era espesso, grosso. O véu rasga. Isso queria dizer, a estrada para Deus, o caminho para Deus foi aberto. Nós não precisamos e dependemos mais de sacerdotes. Jesus se torna o único sumo sacerdote da nova aliança. Conhece nossas fraquezas, pode interceder por nós, e está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas agora cada um de nós foi feito sacerdócio real. Esse eu faço questão de ler, Apocalipse 1:6. Vamos ler o que está escrito. Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória, poder para todos sempre. Amém. Então você é um sacerdote, você não depende de sacerdote algum. Então você pode orar, você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser, você pode falar com Deus a hora que você quiser, porque o caminho para Deus foi aberto. Jesus abriu o caminho para nós. Você não depende de ninguém mais, você depende apenas de Jesus. Aleluia. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Jesus, que é o único sumo sacerdote da nova aliança. Eu e você somos sacerdotes que Ele fez. Então, se alguém se julga melhor do que todos, estão completamente enganados, porque hoje eu sou o menor entre vocês. Sabe por que eu sou o menor entre vocês? Porque eu estou servindo vocês. Eu estou aqui na posição de servos. Quem é que está sendo servido? Vocês. Eu estou servindo vocês. Olha como é que as pessoas deturpam. No reino de Deus, quem quer ser grande, seja menor. No reino de Deus, quem quer ser sábio, seja como louco. No reino de Deus, quem quer ser líder, seja servo. Agora, no reino dos homens, a pessoa luta para estar na frente de todo mundo. Esse dia ontem eu falei até com a Thalita. A Eloá, pois eu, o pai dela e a mãe dela, sentado, virado para a parede, pegou uma varinha, colocou assim na parede. Que letra é essa? Aí tinha que falar uma letra do abecedário. Letra A. O que começa com letra A? Abelha. Olha, parabéns. Eu falei: Thalita, já está liderando, tá vendo? Já tem o dom de liderar. E não podia. A Thalita falou assim: professora, está na hora do recreio? Falou: não. Está dando para você entender? O reino dos homens, as pessoas querem liderar, mas no reino de Deus é diferente. Quem quer ser líder, que seja servo.
Então, a coisa está deturpada, porque quem está à frente está dizendo que é melhor do que todo mundo. Não, meu querido irmão, eu sou o menor entre vocês hoje. Amanhã, quando eu estiver sentadinho aí, quem estiver pregando aqui vai estar menor do que está ali, porque eu estou sendo servido. Está dando para você entender? O véu no templo rasgou e cada um agora é sacerdote de uma nova aliança. Você pode orar. Deus te deu autoridade. Deus te deu a unção, a capacidade para ministrar, porque você é sacerdote da nova aliança. Entra no teu quarto, que é o lugar santíssimo, e ali você vai falar com Deus, porque o véu rasgou de alto a baixo, abrindo a estrada para Deus. Agora o Daniel pode entrar na presença de Deus. Você pode entrar na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E ele, ao terceiro dia, ele ressuscita. Em 3 dias tudo isso aconteceu. E a esperança que ele nos dá é: eu vou, mas eu volto. Eu volto para buscar vocês. Eu volto para buscar vocês. Essa é a minha esperança. Essa é a nossa esperança. Lembre disso. Não esqueça disso. Ele foi, mas ele vai voltar para nos buscar. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu encerro. A celebração da ceia nos faz lembrar os fatos do Calvário que nos propiciaram a nossa salvação, os quais nunca devemos esquecer. Lembra-se bem, dentro da sua alma tem um monumento, um memorial. Não esqueça, minha alma, de nenhum de seus benefícios. Amém? Deus te abençoe. Fiquemos em pé. Oh, glória. Maravilha, maravilha, maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Aleluia. Aleluia. Enquanto você se prepara. Aleluia. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A última estrofe. Breve Cristo vai descer, aleluia, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz, aleluia. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Aleluia, aleluia, aleluia.